This call is now being recorded. Tudo ok. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma aula de bio. Isso aí, vamos dar início a mais uma aula de bio. O Enem tá aí na porta, batendo aí na porta de vocês já, para vocês abrir a porta e chegando o dia já, pessoal. E a gente não tem tempo a perder. Então, hoje, nós vamos falar sobre os vertebrados. Se liguem nas características de cada classe de vertebrado que a gente vai falar. Se liguem nas características evolutivas. Eu vou dar muito ênfase à evolução, porque o Enem ele cobra muito isso. Então, hoje vai ser uma aula... O assunto é legal, é bom, tá bom? E eu quero bem participação. Se não der tempo responder as questões, eu vou gravar, tá certo? As questões e depois eu posto no meu canal no YouTube para vocês só ver a resolução das questões, caso não dê tempo hoje. Eu acredito que dê, né? Mas vai depender muito do entendimento de vocês da aula. Então, vejam só aqui, prestem bem atenção. Na aula passada, eu falei para vocês, eu expliquei para vocês sobre sistemática, não foi? Deixa eu abrir aqui as mensagens, caso vocês queiram falar. Eu falei para vocês sobre sistemática, expliquei sobre cladograma, eu expliquei que o cladograma, ele é como uma árvore genética, tá certo? Uma árvore filogenética, na verdade, que ele conta a história evolutiva dos seres vivos, tá certo? Ele fica contando essa historinha. E, pessoal, sobre cada ser vivo que a gente vai estudar, existem cladogramas, existem centenas de tipos de cladograma. E o mais importante é vocês saberem ler. Então, aqui eu trouxe um que era para eu ter mostrado semana passada, e não deu tempo, que é o cladograma dos 5 reinos de seres vivos que existem. De acordo com a ciência, todos os seres vivos, eles se originaram de uma única célula, que foi a primeira célula viva que surgiu aqui na Terra. Tá certo? Desde os primórdios, tá certo? Desde os primórdios do primeiro ser vivo, do surgimento da Terra, do primeiro ser vivo que surgiu, tá certo? Então, desde esses primórdios, essa primeira célula é como se ela estivesse aqui, tá, pessoal? Na base do cladograma, tá bom? E essa primeira célula, o que foi que aconteceu com ela? Ela foi aparecendo variações genéticas, mutações genéticas em seu DNA, aparecendo novas características, e essas características foram surgindo o quê? Seres vivos diferentes. E, resumindo, existem hoje 5, tá certo? 5 reinos de seres vivos, que é o reino Monera, que é o reino das bactérias e das árqueas, que são células procarióticas, células que não possuem núcleo. Temos aqui o reino Protistas, que aqui foram as primeiras células a possuírem núcleo, tá certo? O reino Protistas, que dentro do reino Protista tem as algas unicelulares e os protozoários, a gente vai estudar, a gente ainda vai falar sobre isso. Tem o reino das plantas, que compõe todas as plantas que existem, as 4 divisões, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tem o reino dos fungos, que compõe todos os fungos que existem, e o reino animalia, que a gente vai estudar hoje, tá bom? Que a gente já começou a estudar semana passada, hoje vamos estudar os vertebrados, tá bom? Dentro do reino animalia, existem a gente estuda dois grupos diferentes, os invertebrados e os vertebrados, tá, gente? Agora, olhem para esse cladograma para eu saber se vocês entenderam sobre ele. Qual desses grupos aí, eles são mais próximos, tá certo? É como se eles fossem primos, eles são mais parentes. De todos eles aí, nós temos Monera, Protista, Plantae, Fungi, que é o fungo, e o Animalia, que é o animal. Qual desses aí, gente? Animal e fungo. Por quê? Se eu perguntar por que eles são parentes, o que é que vocês iriam me responder? Porque eles são os mais próximos. Próximos de quê? Vamos lá. Acompanha o raciocínio. Do pontozinho da célula original. A gente diz aqui, eles são mais próximos, eles têm o mesmo ancestral comum, tá bom? Eles têm um ancestral comum mais próximo do que os outros. Aqui seria o ancestral comum das plantas, fungos e animal, tá vendo esse pontinho que eu estou fazendo aqui? Esse ancestral aqui, o fungo e o animal, eles estão muito longe desses ancestral, muito longe mesmo. Olha o protista, o ancestral do protista, planta, fungo e animalia, tá aqui ele. E ele também está muito longe. Então, o ancestral mais próximo aí está dos fungos e dos animais. Olha como ele está próximo. Se você vê o tamanho da linha bem menor, não é? Olha o tamanho da linha aqui, ó. A gente chama isso aqui de linha. Está bem menor. Então,
Fungos e animais, eles são mais próximos, mais parentes, porque eles têm o ancestral comum mais próximo, tá bom? Comparado com os outros. Entenderam, pessoal? Então, é muito importante vocês saberem ler cladograma. Agora, olhem esse daqui. Olha para esse cladograma aqui. O Enem vai colocar um desse. Entre um facinho aqui e um desse, o Enem vai colocar esse aqui. E vocês têm que saber. E esse cladograma, ele é legal, ele é gostoso. Por quê? Porque aí vem falando as características que surgiram, tá certo? Então, antes de tudo, vejam só. Hoje, nós vamos falar sobre os vertebrados, sobre os cordados, tá? Semana passada, a gente falou sobre todos os invertebrados. E lá no final, tem um grupo lá de cordados. Hoje, a gente vai falar desses cordados. Quem são esses cordados? O que é esses cordados? O filocordata. O que é isso? A gente sabe que dentro do filocordata estão os animais vertebrados. Mas vamos entender isso hoje a fundo, bem direitinho, para vocês não confundirem, tá? Primeiro, vamos entender o que é o filocordata. Dentro do filocordata estão todos os animais, tá, gente? Que possuem essas características aqui, tá bom? Quais são as características? Todo e qualquer animal, seja na fase adulta ou na fase embrionária, gente, é a fase de desenvolvimento do animal, tá? Que ele está desenvolvendo lá, o embriãozinho ainda. Então, na fase que ele é um embrião ou na fase que ele é o adulto, se o animal tiver essas características aqui, então ele é considerado um animal cordata, tá? Quais são as características? Vamos lá. Tubo nervoso dorsal. Se o animal tiver um tubo nervoso dorsal ou na fase adulta ou embrionária, ele é cordata. Olha aqui na figurinha, tá? Olhem para a figurinha. O tubo nervoso é isso aqui, ó. O tubo nervoso dorsal, durante a fase embrionária, o feto vai se desenvolvendo, o embrião se desenvolve em feto e dá origem ao sistema nervoso do animal, tá certo? Tubo nervoso dorsal dá origem ao sistema nervoso do animal, o cérebro e a medula, tá certo? Notocorda, o que é a notocorda? A notocorda é essa linha verde aqui, vocês estão vendo essa linha verde? A notocorda, ela é a base da coluna vertebral, do que será a coluna vertebral. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre os vertebrados. Então, a notocorda é uma característica que todo animal vertebrado tem na fase embrionária. Quando ele é um embriãozinho, tem a notocorda, aí vai se desenvolvendo o embrião e a notocorda dá espaço às vértebras. Olha que legal, como é bom conhecimento, como é bom conhecer as coisas, entender as coisas. Fenda branquiais. Os animais vertebrados que têm fendas branquiais ou fendas faringeanas é a mesma coisa, tá certo? Tá travando, gente? Aí vocês estão falando que tá travando. E aí, destravou, Raíssa? Tá ouvindo direitinho? Tá travando? Vamos ver aqui se volta. Vamos esperar. Começou o trava-trava. Nada de destravar. Aqui não, só um pouquinho. Vamos ver aí, vamos esperar. Destravou, gente? Avisem aí. Tá normal? Aqui tá legal no meio. Tá legal? Vamos ver. Ok. Vamos continuar, então, ó. Vamos lá. Tá ok? Vamos lá. É só um bugzinho. Tubo nervoso, notocorda, fendas branquiais ou faringianas, é a mesma coisa. Os animais aquáticos, vertebrados aquáticos, a faringe, as fendas faringianas servem para saída de água, entrada de água, tá certo? No peixe vocês vão ver que eu vou mostrar. E nós, quando a gente é embrião, nós e as aves, por exemplo, nós possuímos fendas branquiais, mas quando a gente se desenvolve, elas dão origem ao nosso canal auditivo, tá bom? E a cauda pós-anal, então a gente tinha rabinho, pessoal, olha nós aqui, isso aqui, ó, é o embriãozinho, a gente já foi desse jeito também, tá? Então, a gente tinha cauda pós-anal. Então, tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anais são as 4 características, tá certo? Que definem que um animal, ele é considerado cordado, tá bom? Então, ele pertence aos cordados. Agora, veja só. Dentro dos cordados, existe esse grupo aqui, ó, que a gente chama de urocordata e o cefalocordata. Esses dois animais aqui, eles são chamados, gente, olha para cá, de protocordata. Os protocordatas, eles ainda são invertebrados. Eles não são vertebrados, eles não têm esqueleto, eles não têm ossos, não têm crânio. Eles são invertebrados, mas eles são considerados cordados porque eles têm todas essas características que a gente falou até agora, tá? Olha aqui, vamos aqui na base do cladograma.
Então, vinha aqui durante a evolução, vem aqui os seres vivos, tá? O animal, a gente já chama animal. E apareceu o quê? Aqui, nesse ponto, surgiu a notocorda. E a partir daqui para cima, gente, dessa parte aqui para cima, todos esses animais terão notocorda. Então, veio para cá, ó, essa linha aqui de evolução, notocorda, tubo nervoso, deu origem ao urocordata, que é um invertebrado ainda, tá? Mas possui notocorda, possui fendas faringianas e etc. Surgiu o que é aqui, ó, o endoesqueleto, o esqueleto axial. Começou a aparecer esqueleto só aqui. Quem foi que herdou esse esqueleto? Presta atenção. Vem para cá, agora para o próximo. Ó, próximo evolutivo aqui. Nós temos aqui o cefalocordata, que tem um esqueleto bem rudimentarzinho. Não tem coluna vertebral, não tem crânio ainda, tá? Então, ele ainda é considerado invertebrado. Olha, apareceu agora aqui o quê? Cabeça, encéfalo, tá certo? Órgãos sensoriais, pares de canais semiauriculares, rins. Apareceu crista neural, isso aqui é uma característica dos vertebrados, a crista neural, tá bom? A crista neural, ela vai dar origem, pessoal, aos ossos, tá? Então, a crista neural apareceu aqui, isso é no embrião, tá? O embrião tá desenvolvendo, apareceu a crista neural, essa crista neural, ela vai dar origem aos futuros ossos do animal. Então, a partir daqui, olha que legal. A feiticeira é um peixe. A feiticeira, ela já tem osso, ela já tem crânio. Mas ela não tem maxila, tá bom? Maxilar nossa, ela não tem a maxila, mandíbula, e ela também não tem vértebras, tá certo? Olha a evolução bonitinha, olha, gente, que coisa linda que a gente tá fazendo. As características aparecendo e a gente vendo isso aqui em cada animal, isso é lindo. Vocês, à medida que a gente vai subindo no cladograma, a gente vai acompanhando a evolução, o surgimento das características que permitiu esses animais aqui que estão no topo, ter cada característica própria, tá? Então, olhando aqui, ó, apareceu crista neural, então aparece osso. Então, aqui já temos as feiticeiras que têm o crânio, então ela vem para cá. Se vocês olharem essa linha aqui azul todinha, é chamada de craniata. Craniata são todos os cordados que têm crânio, tá bom? Olha, todo vertebrado é um cordado, sim. Todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é vertebrado. De novo, todo vertebrado é cordado. O que é vertebrado aqui? O que é considerado vertebrado aqui, gente? A partir daqui, olha. A partir da lampreia, tá vendo? Da lampreia para cá, a gente chama vertebrado. Todos os animais, a partir da lampreia para cá, lampreia, tubarão, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos eles são cordados. Por quê? Porque todos eles são cordados e todos eles são vertebrados. Por que vertebrados? Porque possui coluna vertebral. Por que cordado? Porque tem crânio, porque tem notocorda, tubo nervoso dorsal, vocês estão entendendo? Agora, nem todo cordado é vertebrado. Por quê? Porque esses daqui, ó, gente, esses três para cá, eles são cordados. Eles têm notocorda, têm tubo nervoso, mas não têm vértebras, não têm crânio. Então, eles não são considerados vertebrados porque não tem vértebra. Vocês estão entendendo, pessoal? Dá um ok aí para eu saber se vocês estão entendendo. Dentro do filo cordado, existe vertebrados, existe ainda alguns invertebrados, que são esses aqui, tá? Os dois invertebrados são esses aqui, tá? Aqui a gente já chama o peixe aqui, as feiticeiras, a gente não chama ela de invertebrado porque ela já tem o crânio, mas ela ainda não tem a vértebra. Tá vendo como a biologia a gente tem que ir devagar? Porque tem muito, né? Tem muita coisa, mas é muito legal entender isso. Então, vejam só. A partir aqui, ó, das lampreias, esses peixes aqui, as lampreias, que são peixes, eles são chamados de craniatas. Apareceu o crânio, apareceu as vértebras, mas não tem maxila ainda. Não apareceu a maxila, tá certo? Eles não têm. Aí vamos acompanhar aqui o que foi que apareceu. Ó, apareceu 2, 3 pares de canais semiauriculares, apareceu os rins metanefrídeos, e aqui vocês vão ver que as estruturas desses animais, elas começam a evoluir. Aí olha o que apareceu aqui no próximo, ó. Maxila, maxilar, as maxilas, mandíbula. Olha qual foi o animal que surgiu quando apareceu a mandíbula? Logo o tubarão, o maior predador do oceano. Apareceu a mandíbula, esse peixe mudou até a forma de se alimentar.
Porque as feiticeiras e as lampreias, eles se alimentam muito de animais que morrem, eles não têm maxila, não tem como mastigar, então eles sugam o sangue, os restos de animais que morrem. Olha que interessante. Quando apareceu a maxila, apareceu o que no oceano? Grandes predadores. A maxila, dentes afiadíssimos. Olha que interessante, tá? Apareceu o que depois aqui? Ó, gente, agora essa característica aqui, ela é importantíssima. Apareceu o pulmão ou bexiga natatória, tá certo? Derivado, ó, do tubo digestivo, e também apareceu o esqueleto ósseo. O tubarão, ele é um peixe que possui um esqueleto cartilaginoso, tá certo? O esqueleto dele é igual aqui o nosso nariz aqui, esse é o ossinho do nosso nariz, que a gente chama de cartilagem, não é osso. Apareceu o osso aqui, ó, os peixes ósseos, que a gente chama eles aqui, que são os Actinopterigi, tá certo? E os Sarcopterigi. São os dois grupos de peixes ósseos. Esses peixes aqui, apareceu a espinha do peixe, né? Que a gente se engasga na goela. Pois é. O aparecimento do pulmão, ele foi importantíssimo aqui para a evolução desse animal no futuro, quando for começar a invadir a Terra. Até então, quando estava aqui na evolução, até aqui em peixe, não existia nenhum animal na Terra. Todos os animais que existiam eram na água, pessoal. Até aqui, todos os animais eram na água. Então, tinha que aparecer alguma estrutura que permitisse esse animal evoluir para viver na Terra. E qual foi essa estrutura? Tá aqui a primeira. A primeira foi o pulmão, que é um órgão adaptado a tirar oxigênio do ar. Olha que interessante isso. E depois apareceu isso aqui, ó. Membros. Começou a aparecer membros. E quando chegou aqui, nesse ponto aqui, ó, que foi os membros pares usados na locomoção terrestre. Então, quando o animal já tinha pulmão, quando ele tinha membros, então o que é que o peixe fez? Ele saiu da água e foi para a terra. Olha que interessante. E foi isso aí que deu origem ao quê? Que surgiu os primeiros animais terrestres, que foram os anfíbios, tá? Olha a escala evolutiva. Primeiro surgiu os peixes, invertebrados, depois peixes, depois os anfíbios. Olha a sequência. Os anfíbios conseguiram, sim, viver no ambiente terrestre, porque tinham membros, porque tinham pulmões, conseguiam andar, conseguiam se locomover, conseguiam respirar, mas eles não podiam ir muito longe da água. Por quê? Porque eles são animais que precisam da água para reprodução. Até hoje é assim. Os anfíbios, eles precisam da água para reprodução. Eles põem os ovos deles lá na água, o macho vem, a fêmea põe o ovo lá na água, o macho vem e deposita o espermatozoide em cima, tá? Isso aí a gente chama de fecundação externa. Então, ele precisa da água. É tanto que ele sofre a metamorfose, tá certo? Aí, professora, quer dizer que os anfíbios foram os primeiros animais a viverem na Terra? Sim, foram. Mas depois dos anfíbios apareceu essa estrutura aqui, gente. Olha, essa evolução aqui, que foi, olha, ovo com membrana externa embrionária, que é o ovo com casca. O surgimento do ovo com casca foi o ápice para a adaptação dos animais no ambiente terrestre seco. Tá? Porque até aqui, anfíbio, peixe, eles põem ovos, mas o ovo não tem casca. Por isso que tem que ser posto dentro d'água. Porque senão resseca. Quando apareceu a evolução da casca, então surgiu... Olha que legal aqui os répteis. Nós temos aqui as que são os testudines, o leptossauro, que são lagartos e serpentes, crocodilo, tá certo? E aí, galera, a partir dos répteis, todos os animais, eles conseguiram disseminar o ambiente terrestre, porque os répteis, eles são muito adaptados ao ambiente terrestre. A pele dele é impermeável, não passa nada, não evapora a água, ele não sua, tá bom? Não tem glândulas para suar. Glândula só aparece lá em mamífero. Travou de novo, vamos ver. E aí, gente, tá travando? Tem que parar para esperar voltar. E aí, Letícia? Dá um ok aí se ainda tá travado. Vocês estão ouvindo, pessoal? Dá um ok aí se travou, voltou, aqui tá de boa, beleza, então vamos lá. Vamos lá, que o raciocínio a gente não pode perder. Por que que o réptil invadiu o ambiente terrestre?
Por causa do ovo com casca, que protegeu o desenvolvimento embrionário lá do embriãozinho. Está protegido dentro do ovo. Quem foram os primeiros animais a invadir o ambiente terrestre? Os anfíbios, tá certo? Por quê? Porque surgiu o pulmão, porque surgiu membros, tá bom? Agora eu quero que vocês notem uma coisinha aqui. Olhem para cá. Olha a ave aí. A ave não é um réptil, não, pessoal? Olhem para a ave aí. Olhem para o cladograma da ave e o crocodilo, eles descem do mesmo ancestral. O crocodilo ele é muito mais parente da ave do que da tartaruga. Olha a tartaruga longe aqui, a bichinha. Até botei ela fora. Ela também é réptil. O jacaré ele é muito mais parente da ave do que da tartaruga, que é um réptil, do que, tá certo, dos lagartos e das cobras, das serpentes. Então, a ave, gente, na verdade, ela é um réptil. Ela é um réptil, a ave. Olha o cladograma. Ela não é. A gente chama de ave. Os cientistas fizeram outro grupo. Lógico, outra classe para as aves, mas a ave, vocês estão vendo aí, ela é um réptil, pessoal. De acordo com o cladograma, ela é um réptil. Não é verdade, gente? Não é? Apresenta outras características, sim. Mas aí, ó, ela e o crocodilo teve o mesmo ancestral comum. Então, pode ser que no futuro um dia os livros mudem, tá? E deixe de existir a classe das aves e exista só répteis e a ave fique dentro dos répteis. Os dinossauros, eles tinham penas. A gente vê esses filmes, esses dinossauros retratados, eles não são nada daquele jeito. A maioria, tem muitos deles que têm penas, tá certo? Então, é uma evolução, tá certo? Então, a biologia, ela é isso. Então, é bom a gente estudar para vocês terem o conhecimento. Existe uma classe das aves, mas, de acordo com ela, é um réptil. Ave e réptil é a mesma coisa, tá bom? Tá certo? Porque, olha o cladograma, mostra que eles têm o mesmo ancestral comum, tá bom? Então, embora tenha características diferentes, mas são muito mais parecidas do que nós. As características externas são bem diferentes, como a gente vai ver, mas é bem incrível disso. A minha avó disse que meus primos danados, que não pega na lagartixa, que se elas morder, vira jacaré. É para não pegar na lagartixa, não é para deixar os bichinhos em paz. A lagartixa é um animal incrível, que come insetos dentro da nossa casa. Eu vi um vídeo um dia desses explicando como os peixes se reproduzem. É muito interessante. A fêmea solta o ovo na água. Isso é chamado de fecundação externa. Não tem ato sexual, né? Não tem graça nenhuma, né? Solta o ovo na água. O macho vem, coloca o ovo lá, tá certo? Coloca o espermatozoide e vida que segue. Não tem nem cuidado parental. Ó. Nem ninguém cuida dos ovos. Eles ficam lá, o Deus dará, tá? Só vai ter cuidado parental aqui, sabe aonde? Olha, preste atenção, ó. Só vai ter cuidado parental quem? Crocodilo. A partir daqui vai ter cuidado parental. O crocodilo cuida das suas crias. Sapo não cuida, peixe não cuida. Crocodilo não cuida. Anfíbio não cuida. Crocodilo cuida, perdão. Tartaruga não cuida. Cobra não cuida. Se brincar, ela come. O crocodilo, ele cuida dos filhotes. Eles ficam pastorando o ninho. Quando sai o ovinho, ele fica lá cuidando dos filhotes. É incrível isso. Característica igual da ave. A ave senta lá, choca. Então, crocodilo e ave, ó, são muito mais parentes do que os outros, tá? Eu vi um vídeo um dia desse explicando como é a mesma coisa. Tá certo. É sim. Então, é bem interessante isso mesmo, né, gente? É muito bom estudar e conhecer, porque abre muita cabeça da gente. Agora, vejam só aqui, ó. A última evolução que surgiu aqui, que a gente vai ver que foi pelos e glândula mamária. Então, surgiu o quê? Mamíferos, o grupo a qual nós pertencemos. Nós possuímos pelos, nós possuímos glândulas mamárias, glândula sudorípara, tá certo? Então, vamos falar agora das características específicas de cada grupo, tá? Notem só, vejam só. Característica específica. O orocordata e o cefalocordata, como eu disse, eles ainda são invertebrados. Por quê? Porque não tem coluna vertebral, não tem crânio, não tem osso, tá? Então, eles são cordados, mas eles são invertebrados ainda. Nós temos a urocordata. Olha aqui, é o animal na fase adulta. Ele parece uma esponja, nem parece um animal mais... Por dentro, não. Eles têm um sistema dele todo organizado, tá? Mas por fora... não parece nem um animal, não é? Pois é. Aqui nós temos o cefalocordata, que parece... se a gente vê um cefalocordata, parece um peixe bebezinho, né? Parece a larvinha lá de um peixe, tá bom? Então, eles possuem cordão nervoso dorsal, notocorda, tá certo? Fendas faringianas,
por isso são cordados, tá? Agora, as características dos vertebrados. Agora vamos falar só de vertebrado, tá? O que é que o vertebrado tem? Primeiro, coluna vertebral. Aonde foi que surgiu a coluna vertebral aqui? Quem lembra? Nas lampreias. Surgiu aqui nas lampreias a coluna vertebral. A parte de lampreia para lá, todos têm coluna vertebral, tá certo? O que mais eles têm? Caixa craniana, o crânio surgiu a partir da feiticeira. A feiticeira já tinha um peixinho lá que já tinha o crânio. Esqueleto interno, todo vertebrado tem um esqueleto interno, todos eles têm. O tubarão é cartilaginoso, não é ósseo, mas tem também, tá? Corpo coberto por pele, ou seja, esses animais, eles possuem pele, possuem a derme e a endoderme. Que lindo, tá certo? Os escorpiões matam a mãe. E a mãe como o filho também, tá? São malvados. Gente, é instinto de sobrevivência. Já nasce com instinto, tá certo? Tem tubarão vivíparo. Vivíparo é quando o filho se desenvolve dentro do corpo da mãe. Não tem placenta, não tem cordão umbilical. O ovo do tubarão, ele é um peixe, ele põe ovo. O ovo do tubarão fica dentro do corpo da mãe. Quando o filhote fica lá dentro do ovo, aí fica os filhotinhos tudo lá, né? Tudo perto. Quando eles começam a eclodir o ovo, eles já vão comendo os irmãos, já vão matando uns aos outros. Não tem cuidado parental. Cuidado parental aqui nos cordados foi surgir lá no jacaré, a partir do jacaré. Jacaré é ave e mamífero, tá? O resto nenhum tem cuidado parental, tá bom? Endotérmicos e ectotérmicos, prestem atenção nisso. Animais endotérmicos são animais em que o corpo regula a temperatura, tá certo? O corpo produz seu próprio calor, o corpo regula a temperatura. Se está muito quente, a gente sua para baixar a temperatura. Se está muito frio, a gente fica arrepiado, a gente se treme para tentar subir a temperatura do corpo. Então, o animal endotérmico é aquele em que o próprio corpo produz calor, tá bom? Quem é endotérmico aqui? A partir das aves. Ave, mamífero, endotérmico. Dali para baixo, tudo é ectodérmicos. Ectodérmicos são animais em que o corpo não regula a temperatura, não tem um sistema de regulação. Então, o que é que acontece? A temperatura do corpo desse animal ele é igual ao ambiente. Se o ambiente está quente, o corpo do animal esquenta. Se o ambiente está frio, o corpo do animal esfria, tá certo? Isso é bem interessante vocês saberem, porque cai muita questão sobre endotermia e ectotermia, tá bom? Quem aqui, olha de novo aqui o cladograma. Quem aqui é endotérmico? Ave mamífero. É endotérmico, produz calor. O resto, réptil, anfíbio, peixe, tudo é ectotérmico. O corpo não produz calor. O corpo, a temperatura desse animal é de acordo com o ambiente, tá bom? Anexos embrionários. Gente, anexo embrionário, algumas serpentes também são exemplos de endotérmicos. As serpentes são ectotérmicas, tá certo? Só é endotérmico ave e mamífero. É tanto, pessoal, que deixa eu mostrar aqui um exemplo que talvez vocês entendam, que vocês vejam. Os répteis, eles são ectotérmicos, tá certo? O corpo, eles precisam de calor para o metabolismo acelerar, para eles acordar de manhã. O metabolismo é lento, precisa esquentar o sangue fica frio por causa da noite. Então, de manhã, toda ali na areia ali do rio, tá lá o crocodilo, tudo se bronzeando. As cobras procuram as pedras quentes, as serpentes, elas enxergam por infravermelho, então elas sabem o canto que está quente. Então, nas épocas de chuva, está muito frio aqui na nossa região, as cobras, elas geralmente vão para os cercados, ficar perto dos animais grandes para absorver calor do corpo deles, para poder aquecer o corpo dela. Então, às vezes, elas vão para dentro de casa, procurando calor, tá bom? É um comportamento, elas não gostam de humano, não gostam, mas se tiver com frio, elas vão procurar calor, então vão para onde está uma coisinha quentinha, tá? Tá certo? Olha que interessante isso, é comportamento animal, tá? E os vertebrados também possuem a crista neural, como eu falei, a crista neural durante o desenvolvimento embrionário, a crista neural dá origem aos ossos, tá bom? Tá certo? Vocês entenderam, né? Ectotérmicos e endotérmicos? Os pintinhos só conseguem controlar a temperatura do corpo depois do 10º dia de vida. É porque são muito pequenininhos. Que nem os bebezinhos assim que nascem. Eles demoram um pouco, mas eles têm esse sistema. Então,
A biologia ela é tão perfeita que a mãe aquece o filhote. Então, ou seja, cuidado parental. Se não existisse o cuidado parental, esses animais eles não conseguiriam chegar na vida adulta. Olha que interessante, nunca conseguiriam, tá? Tá certo? Olha a evolução, como é bom falar da evolução, que a gente vai falando das características que surgem e liga o comportamento do animal, por que o animal faz aquilo, e a gente entende a vida, tá? A gente entende a relação. Então, vamos agora falar um pouquinho da característica de cada um. O cladograma, a gente falou da característica geral, da característica que todos eles têm, né? A partir do surgimento da evolução. Agora, só o peixe tem, B. O peixe, ele tem a respiração branquial, ele respira por brânquias. A brânquia, gente, é um órgão que é adaptado a retirar o oxigênio da água. Então, o peixe, todo animal aquático, ele respira por brânquia, seja ele, preste atenção, seja ele vertebrado ou invertebrado. Professora, mas a tartaruga, ela vive na água. O golfinho, ele vive na água. Ele respira por brânquia. O golfinho, ele é um peixe. Se ele fosse um peixe, ele respirava por brânquia, mas ele é um mamífero. Então, mamífero não respira por brânquia, mamífero respira por pulmão, tá? Mesmo que viva na água. Então, vamos lá. Os répteis também, eles respiram por pulmão. Então, a tartaruga é um réptil, tem pulmão. Vive na água, vai lá para a água, mas ela tem pulmão, tá? O jacaré tem pulmão, ou seja, eles têm que sair da água para respirar, tá certo? Tem que sair da água para respirar. Tá bom? A baleia, mamífero, sai da água para respirar. O peixe-boi, a foca, tá bom? Todos eles. Característica do peixe também, tem nadadeiras. Sistema digestivo completo, digestório. Todo animal que tem um sistema digestório completo é porque ele tem começo, meio e fim. Ou seja, tem boca e tem furicos. Tem o furicos por onde vai sair o cocô. A boca por onde entra a comida e o ânus por onde vai sair o cocô, tá certo? Olha o furiquinho do peixe aqui, olha o furico do peixe, olha a boca do peixe, olha os órgãos internos, olha, gônadas, intestino, vesícula biliar, o coração do peixe está aqui, ó. Aqui nós temos as brânquias, ó, que é o que retira o oxigênio da água, tá certo? Os rins, olha que animal massa, a linha lateral é incrível. É um órgão de sentido do peixe. O peixe sente a vibração na água. Então, se tem um animal que, mesmo que esteja longe dele, vibrou, nadou, o peixinho sente e sai nadando para fugir, tá? Ó, são ectotérmicos os peixes, ou seja, a temperatura é de acordo com o ambiente. Sistema nervoso, já tem cérebro, sistema nervoso central, ele tem um cérebro, tá bom? Fossas nasais, ó, tem o orifício do nariz, ó. Tem também linha lateral, que eu falei, ó, que é o órgão de sentido do peixe. E aí nós temos 3 classes de peixe aqui. É dividido em 3 organizações aqui o peixe. Veja só. A classificação, os ciclostomos ou agnados, que é o peixe sem mandíbula, que é a feiticeira e a lampreia, que eu mostrei lá para vocês. Condrix, que é os peixes cartilaginosos, que é tubarão, raias e quimeras, e os peixes ósseos, que são os outros. Em geral, é peixe ósseo, tá certo? Agora, o anfíbio, que foram os primeiros a invadir o ambiente terrestre. Vida dupla, vive na fase embrionária, fase de desenvolvimento inicia na água e depois, fase adulta, eles vão para a terra. Depende da água para reprodução. O macho, algum de vocês já viram nessas épocas de chuva, um sapinho menor em cima agarrado num sapo maior? Alguém já viu essa presepada? E aí, alguém já viu? Já. Olha, sabe o que é, Ellen? Isso, eles estão realizando o amplexo. Não olhe não, eles estão namorando, vocês vão olhar. O amplexo é o abraço do acasalamento. Eles estão no ápice do acasalamento e vocês, ai, que linda a mãe carregando o filho. Não, eles estão namorando. Mas o namoro deles não tem fecundar, olha, lindo, olha, namorando, olha, eles lá, tudo no bem bom. Não tem bem bom o namoro de sapo, gente, porque a fecundação é externa, ele não introduz o pênis na fêmea, fecundação externa. Então, olha como é lindo, olha o que é que ele faz. Ele dá o abraço na fêmea, imprensa a barriga dela com toda a força, aí ela consegue depositar os ovos fora, tá? Ela bota os ovos para fora. Isso tem que ser na água, tá? Ainda tem isso, ainda tem que ter a hidromassagem. Quando ela deposita os ovos fora, ele vai depositar os espermatozoides. Então,
fecundação externa e o desenvolvimento do filhote é fora do corpo da mãe. A gente está no desenvolvimento. E aí vem o girino, todo aquele processo que vai passar pela metamorfose, tá? Próxima vez, ninguém vai mexer no sapinho, deixa ele namorar, tá? Olha, fecundação externa na maioria. Existem alguns casos lá nas salamandras que tem uma fecundaçãozinha interna, mas é isolado, a maioria é externa, tá? Fase larval na água, fase adulta na terra, sofre metamorfose, também são ectotérmicos. Os sapinhos são muito sensíveis ao ambiente. A gente tem que amar muito os sapos, protegê-los de todo o coração. São animais extremamente sensíveis. Eles respiram, eles possuem 3 tipos de respiração. Branquial, quando são filhotinhos, larva na água. Cutânea, quando adulto, que eles respiram pela pele, respiração cutânea pela pele. Pulmonar, respiram por pulmões, tá? Então, se ele respira pela pele, a pele é muito sensível. Ela é molhada direto, ela tem que ser úmida direto, ela é sensível. É sensível à poluição. Se existe um sapo naquele lago, é porque ele não está totalmente poluído, não está totalmente. Ou seja, eles são bioindicadores de poluição. Eles não suportam ambientes poluídos, tá? Aí o ser humano, ele foi inventado assim, que é uma maravilha, né? Deus fez o ser humano, mas aí o ser humano vai e joga sal no sapo. Meu Deus do céu, quem fez isso? Vocês peçam perdão agora pro sapo, por favor. Não deixa as mães de vocês fazerem isso. Tem raiva porque o sapo vem para dentro da sua casa. Ora, se na sua casa tem escorpião que pode lhe matar, tem barata que pode lhe matar com doença, aí vem um sapinho para lhe salvar e você joga um sal no pobre, no miserável, que fica morrendo, sufocado, ardendo, queimando a pele do miserável. Que o defeito dele é ser feio, porque o defeito do sapo é ser feio. É só isso. Só isso. Só traz benefício. Só o cocô que é chato, que eles deixam os toletinhos. E aqui em casa ele vai para a água do cachorro. Eu já botei uma bacia lá separada para ele tomar banho, mas ele só vai para a água do cachorro e caga na água do cachorro. Mas tirando isso, é um animal que só traz benefício para a gente, pessoal. Então, por favor, não precisa amar, não precisa gostar, não precisa pegar, mas não deixem de judiar. Então, sempre que vocês puderem evitar que maltratem esse animalzinho, evitem, porque o defeito do bichinho é ser feio. Tadinho, só isso, ele é muito subjugado. Eu amo os anfíbios, de paixão, são animais incríveis e magníficos, tá? Aí aqui tem eles, as ordens, tá certo? Ó, já tentei criar sapinho, aqui eu tenho um bocado, aí pai não deixa, ó, pai dela, deixa pai dela, por favor, assista a aula, deixa lá criar o sapinho. Sapinho comer os escorpião, comer as baratas, os grilos. Ave Maria, meu marido tem ódio de grilo, mas não deixa um sapo aqui no jardim, isso aí é difícil, tá? É difícil. Tem que ter, isso é o controle, ele faz controle de pragas, é um animal que controla as pragas. Tem que ter sapo, gente, pelo amor de Deus. Urodelos, que são as salamandras, acho lindas salamandras, e os ápodes, que são as cecílias. Sabe aquelas cobrinhas cegas, que a gente chama cobrinha duas cabeças? Não é cobra, tá? É cecília, é um anfíbio, tá? Parece uma cobrinha, o povo dá uma cobra duas cabeças, na verdade é um anfíbio. São as cecílias, né? E existem umas bem venenosas, viu? Existem sapos também venenosos, existem que são mortíferos, tá certo? Mas vocês não vão lamber sapo. O problema é de lamber... Oi, me tire uma dúvida. Aquele líquido liberado pelo sapo é o quê? Ah, deixa uma coisa bem interessante de falar. O sapo, o povo diz, não brinca com o sapo, aquilo, o sapo cega a pessoa. Olha só. Aquele líquido liberado pelo sapo, vamos lá, de onde é o líquido? Se você pega um sapo, assim que você pega ele, a defesa dele, ele mija. Então, aquilo é mijo, é xixi. Ele faz logo xixi. O xixi do sapo é igual ao nosso, é ureia, não é tóxico a ponto de nos cegar. Ele não faz isso. O sapo tem glândula de veneno? Tem, é localizada aqui, ó. Aqui é a glândula de veneno do sapo. Eu já peguei para mostrar meus alunos, eu fui lá e exprimi e saiu o veneno. O veneno é tóxico, se pegar no nosso olho arde, pode dar conjuntivite, pode infeccionar, pode cegar. Para os animais é ruim, que morde, é a defesa dele. Mas ele não tem como injetar esse veneno na gente, ele não tem como. Não é como a cobra que morde e injeta a peçonha. O sapo não tem. Então, ele é inofensivo para a gente, tá? Então, eu pego muito em sapo, quando eu pego o sapo mija.
Sim, ele é pegajoso, todo brilhoso aqui. Por quê? Porque ele libera água mesmo, porque para a pele dele ficar úmida, porque ele respira pela pele. Então, a pele dele tem que estar úmida direto. Então, ele produz esse líquido, ele fica jogando, tá? E aí, o sapo faz xixi. Aquele líquido pode ser o xixi que ele libera. Mas o xixi dele é ureia, igual o nosso. Não cega também, não. Aí o povo diz, o sapo, não sabe não que o sapo cega. Se você pegar, abrir seu olho e fazer assim para ele mijar dentro, pode ser que dê uma inflamação e você segue. Mas fora isso, ele não tem como injetar nem xixi na gente, né? E muito menos o veneno dele. Tem um aqui perto de mim. Ó, que sorte a sua, bom presságio. Os sapinhos são abençoados, tá? Então, deixa ele aí, tá gostando? Porque eu estou falando bem dele, tá? A aula tá abençoada. Agora, os répteis. Eu adoro todos os animais. Eu não posso dizer o que eu gosto mais. Eu acabei de dizer que eu amo os anfíbios. Eu amo os peixes também, principalmente frito. Mas o anfíbio é lindo. Agora, os répteis, eles são muito massos, os répteis. Ai, não beije não, que não é príncipe não, tá? Vou beijar um sapo que é príncipe. Tem muita menina namorando com sapo aí, achando que é príncipe. Vocês se liguem, viu, meninos? Se liguem nas atitudes dos sapos, porque pode ser furada, tá? Ainda chama de sapo. Tem sapo que é muito melhor do que certos tipos de namorados, tá bom? Os meninos têm raiva quando eu digo isso, né? Vou dizer a mesma coisa para os meninos. Tem muito menino aí namorando com... Eu vou falar, não. Vai ficar muito engraçado. Não, namorando com salamandra, pensando que é princesa. Eu ia falar uma coisa que ia ficar pesada, eu não vou falar, não, tá? Vamos lá, um vizinho criava uma jiboia, aí não pode. Primeiro, é crime ambiental. Só comia carne de frango e tal. Mas ele parou de comer e soltou, tem que soltar. Mas foi pesquisar porque ele tinha parado de se alimentar. Olha, vamos lá, por que ela parou de se alimentar? O réptil, ele gosta da presa viva. Se você der carne de frango, eles enxergam por infravermelho. Então, a carne tem que estar quentinha. Se pelo menos ele esquentasse um pouquinho, ele ia ver lá a carninha quentinha e ela tem que se movimentar. Então, ele teria que criar ratinhos para dar para a cobra comer. Se der pedaço de frango, ela não vai comer mesmo, não. Ela nem enxerga, ela não sabe nem que aquilo é carne. Para ela ver que aquilo é uma presa, teria que estar quente e se movimentando. Olha que interessante isso, tá? Então, ele podia dar carne, filé, comprar picanha, que ela não estava nem aí. Ela nem sabe, tá certo o que é? Teria que realmente ter que ser presa viva. Tem que ser um animalzinho vivo para ela. Ela ia adorar. Bota um ratinho lá perto dela que ela ia lá adorar. Ó, ectotérmicos você já sabe. São animais, tá? Peraí, jejuando. Não estava jejuando, não. Ela estava morrendo de fome mesmo. Estava morrendo de fome, a miserávelzinha. Aí dava frango. Ela sabia que aquilo era frango, não. Tem que estar quentinho se movimentando. Porque ela enxerga por infravermelho. Diga isso a ele depois, tá, Henrique? Olha, vizinho, sabe por que ela não comia? Porque ela não sabia que aquilo era frango. Ela gosta de presa viva. Tem que estar quente. Ela enxerga por infravermelho. O frango vai gelado lá. Ela vê azul. Ela viu um negócio vai azul. Ela não sabia pensar que era uma pedra. Para ela, aquilo era uma pedra. Jamais ela iria comer, tá? E aí ela gosta do ratinho, porque o ratinho urina. E aquele cheiro da urina, ela sente o cheiro pela língua, a cobra. Ela bota a língua para fora, aí a língua capta partículas do ambiente, aí ela bota dentro, lá na charneirinha entra, aí no céu da boca dela tem um órgãozinho que capta os sentidos lá, e sente o cheiro. E ela fica louca com cheiro de urina de rato. Cobra, bicho Maria. Se tiver um galpão num sítio assim que tenha rato, tá cheio de cobra, porque elas vão atrás. Pra, né? Alimento fácil, tá? A maioria dos répteis são diurnos, por quê? Para poder se aquecer ao sol, porque eles são animais ectotérmicos, precisam do calor, tá? A locomoção. A cobra não tem membros. Tenho medo de cobra. É para ter medo, porque as cobras, se for peçonhenta, a gente tá lascado, tá? A gente tem que ter medo mesmo de animal, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Elas rastejam por movimentos ondulatórios, as cobras. Aí nós temos as tartarugas, algumas possuem membros adaptados parecidos com nadadeira para natação, o jacaré já possui lá as patinhas, então dependendo do tipo do réptil, os membros locomotores são diferentes. A respiração é pulmonar, respiram por pulmões, tem capacidade, tá? A tartaruga é um réptil bem interessante porque ela consegue ficar muito tempo sem respirar. Ela passa uns 20 minutos sem respirar. Ela mergulha e fica lá embaixo, lá no mar, só curtindo. E aí, ela não respira. Tá lá presa. Aí o porquê? Que adaptação é essa?
Quando ela mergulha, ela baixa o metabolismo, então as células param de queimar muita ATP, queimar muito carboidrato, então elas ficam lá de boa, quase uma dormênciazinha, só relaxando, o pulmão cheio de oxigênio que ela pegou lá fora. Quando ela necessita de oxigênio, ela volta, tá? O coração bate bem devagar quando ela tá assim. Então ela fica só de boa na lagoa, só relaxando mesmo, tá? Só dando uma... É o que ela disse também, principalmente das cobras duas pernas. Aquelas cobras que vocês chamam amiga, né? Essas aí as pior. Tome cuidado com essas, viu? Essas aí que chegam. Ai, amiga, como é que você tá? Me conte tudo. Pior tipo de cobra que existe. Tomem cuidado, não brinque para essas amigas. Não, cobra da língua grande. Vamos lá. Vixe, hoje eu tô afiadíssima. Nossa, minha língua hoje está... Eu estou uma serpente hoje. Fecundação interna. Tem namoro. E tem mesmo. O macho possui um M-pênis. Viu aí, meninos? Vamos ver se vocês vão ficar com inveja das cobras macho. O macho possui 2 pênis. O M-pênis, tá certo? É um pênis, na verdade, que possui... É 2 pênis, tá? 2 bifurcaçõezinhas aí. Depois vocês pesquisem na internet o pênis da cobra. Então, possui 2 pênis, introduz no orifício, da fêmea, que também possui 2 orifícios, tá? Então, existe o ato sexual, existe a cópula, tá certo? Aqui nos répteis. Até aqui começou a diversão, né? Começou o ato sexual a partir aqui dos répteis, tá certo? Mas os invertebrados, alguns têm também. Olha, preste atenção nisso. Peraí. Quando eu encontro uma jiboia aqui perto de casa, eu pego ela para soltar. Pode soltar no mato, não precisa matar a jiboia ela não é perigosa. Ela mata por constricção, ela pega presa em prensa, abraça ela, tá? Ela não tem peçonha para injetar na gente. A gente tem medo, lógico. Pega lá uma suaçuboia, uma cobra de veado, que a gente chama, né? A cobra de veado. Enorme, elas são enormes, é assustador. Eu já peguei uma lá no CID de 2 metros. Depois eu vou postar foto aí no grupo para vocês verem. Enorme a cobra. Eu e meu marido quase não pega a bicha de pesada. Ela era maior do que eu, muito. E estava machucada. Aí a gente pegou ela lá longe mesmo da casa, levou lá para eu poder limpar, desinfeccionar. O ferimento estava muito grande. Eu acho que ali parecia ter sido briga, não sei. Outro animal ali tentou rasgar ela. E eu limpei todinho, coloquei lá um anti-inflamatóriozinho e soltei ela depois. Mas ela me agradeceu, não. Ela botou, foi um bote para cima de mim, mas graças a Deus não pegou, tá? Répteis e anfíbios também entram em estado de hibernação. A hibernação, ela depende muito da espécie. Os mamíferos têm alguns, tá? Os ursos polares, eles hibernam. É mais em mamífero hibernação, tá certo? Mas existe assim, porque a hibernação é muito tempo, tá? É muito tempo, Alex, que o animal passa. Às vezes há 3 meses, como os ursos, eles passam trancados, tá? Eles entram, às vezes, no estado de dormência, como o jacaré. O jacaré, às vezes, quando o laguinho lá dele seca, eles se enterram na lama e ali eles ficam um tempão no estado de dormência, esperando a situação melhorar. Então, ele fica até meses sem se alimentar, tá? Não seria uma hibernação, mas quase um estadozinho de hibernação eles ficam, tá? Olhem, prestem atenção nisso aqui, ó. Alguns são ovíparos, presta atenção. Ovíparo é aquele que bota ovos, tá bom? Vivíparos é aquele animal em que o filho desenvolve dentro do corpo da mãe. Não esqueçam disso, tá? A última que eu peguei tinha quase o tamanho. Meu pai matou 7 cobras de uma vez na minha frente. Nossa, o que foi que... Era agosto, foi mês passado. O mês de agosto é o mês da reprodução das cobras. Elas aparecem muito. Foi um ninho de cobra que ele achou, né? Tá? Tem umas amiguinhas lá, não? Será? Talvez tivesse umas ex-amigas minhas lá, talvez no meio, não sei. Tô brincando, gente. Algumas serpentes, como a jiboia e lagartas, elas são vivíparas. O ovo fica dentro do corpo da mãe, tá? Dentro do corpo da mãe, e aí ela pare o filhote. Então, tem cobra que pare o filhote? Sim. Só que não tem placenta, não tem cordão umbilical como nós mamíferos, tá? O ovo fica dentro do corpo da mãe, e quando eclode dentro do corpo da mãe, a mãe pare o filhote, tá? Tá certo? É importante que vocês entendam isso, tá? Olha aqui as divisões dos répteis. Vamos ver aqui. Mês de agosto é conhecido demais. A Ave Maria, lá no sítio é muita jararaca. Parece muita jararaca, é muito perigoso. Eu tenho muito medo. Porque é crime ambiental matar.
Não vou falar muita coisa aqui, mas a gente tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter cuidado, se puder capturar, se não tiver quem captura, infelizmente, as pessoas, o comportamento das pessoas é matar. Por quê? Porque se não matar, ela pode picar, tá bom? É bem complicado, tá certo? Hoje é muito interessante o conteúdo, é porque esses animais a gente convive com eles. Então, a gente estudando, a gente conhece, então é por causa disso. Olha quantos questionamentos a gente já respondeu na aula de hoje. E o Enem quer isso, o Enem quer contextualização, que vocês saibam contextualizar um comportamento, o porquê de um comportamento de um animal, por que ele faz isso, por que o jacaré passa o dia lá de manhã, lá no lago se bronzeando, porque ele é um animal ectotérmico, ele precisa aquecer o corpo dele de acordo com a temperatura, tá certo? Toda cobra venenosa a gente chama peçonhenta, tá? Toda cobra, nem toda cobra, ela tem as presas para inocular o veneno. Elas têm o veneno dentro delas, sim, mas a peçonhenta é a cobra que tem a presa para inocular, tá certo? Então, aquela cobra, existem umas características aqui. Por exemplo, uma cobra peçonhenta, o olho dela é assim, ó, é elipsado. A gente chama a pupila do olho dela elipsado. Olha que interessante. Na cabeça dela aqui, existe isso aqui, a gente chama de fosseta loreal, tá? Presta atenção, tem o nariz e entre o nariz e o olho existem 2 buraquinhos. A gente chama isso de fosseta loreal. As venenosas possuem fosseta loreal. Outra característica é a cabeça das cobras venenosas, elas são triangulares, tá certo? Outra característica, escamas, elas possuem muitas escamas, elas são escamacudas, tá certo? A pele delas são todas escamacudas, tá? Então, toda cobra peçonhenta, ela tem essa característica. Aí nós temos um aqui, que é a cobra coral. Ela não possui nenhuma dessas características, a bicha é nojenta, tá certo? Mas ela é super peçonhenta, então tomem cuidado, mesmo conhecendo, tomem cuidado. Eu tomo muito cuidado, eu conheço, eu sei diferenciar, eu sei a característica, mas mesmo assim não é toda cobra que eu pego. Não é toda cobra que eu pego. Não é mesmo. Quando eu estou no sítio com meu marido, por ele ser bombeiro, ele já é acostumado, então a gente tem as luvas, logicamente, a gente tem o material de proteção, então geralmente vai nós dois, ele pega de um lado, eu pego do outro, eu examino, olho se é macho, se é fêmea, olho se é peçonhenta, se não é, eu acho legal fazer isso, e a gente vai e solta, tá? Mas aí não vão arriscar, tá certo? É bem perigoso. Vamos lá. Esse pessoal mais velho tem a percepção de vida diferente. Eles acham que tem que matar. É porque, tipo, se não matar, ela mata a gente. Pode ser o tipo da cobra. Aí uma galera de sítio que cria galinha lá em casa, papai deita a galinha lá, os ovinhos, vem as cobrinhas de tabuleiro, come tudinho. E tem muita lá. Tem muita cobra de veado lá também no sítio, tá? Papai matava muito cobra. Hoje ele não mata por quê? Olha o que aconteceu. Olha como a natureza é incrível. Toda cobra papai matava. Passou muito tempo o papai matando cobra. Papai fez uma plantação de girimum. Os preais comeram o girimum tudo de papai. Eu disse, mata as cobras. As cobras é quem faz o controle. É uma cadeia alimentar. É um animal se alimentando do outro. Se vem um ser humano e interferiu lá na cadeia todinha. Quando ele perdeu a plantação de girimum dele todinha para os preais, nunca mais ele matou cobra. Tá certo? Aí eles deixam as cobrinhas de veado, a gente vê, a gente vai deixar longe da casa, mas não mata mais não. E aí controlou. Quando as cobras se restabeleceram, voltaram, diminuiu os preá. A gente, ser humano, a gente não pode mexer na natureza desse jeito. Isso se chama interferência, a gente interfere nas espécies, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado com essa interferência. Vamos lá. Imagina o dedo de cara com a cascavel. A cascavel é a jararaca, distância. Cascavel tem um chocalhinho, vocês conhecem, né? A jararaca, ela tem todas essas características. Cabeça triangular, a escama dela é toda carrancuda. Você vê logo de longe lá, sabe logo que é uma jararaca, sabe perto. Pega uma pedra e sai correndo, tá? Escamosos inclui as serpentes lagartos e os quelônios inclui jabutis, cágados e tartarugas, tá certo? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém quer falar? André, eu queria com uma dúvida, que eu nunca diferenciei uma tartaruga de um cágado. Pronto, vamos lá. Eu ia falar nisso. Teve uma pessoa que pegou um jabuti e rebolou o pobre do jabuti na água. Ah, um jabuti, eu vou soltar o jabuti na água. O jabuti não é aquático.
Matou o pobre do jabuti, gente. Essa cobra aqui, o Jefinho perguntou se ela é venenosa. Teria que estar mais perto para eu ver, sabe, Jefinho, aqui. Mas pela cabeça dela, ó, tá vendo? Bem triangular. Pela cabeça dela, aparenta. Vamos lá. A tartaruga, na tartaruga, essa daqui, por exemplo, é uma tartaruga, tá certo? O cágado, ele tem as patinhas assim, o cágadozinho, ó. Tem as patinhas assim, saindo do casco. Cágado não, perdão. O jabuti. O jabuti, ele é mais gordinho, o casco dele, tá certo? As patinhas longuinhas, parece uma patinha de elefante, tá, gente? A patinha do jabuti. Jabuti não é aquático. Se você jogar ele na água, o bichinho vai morrer. Não é aquático. Tá ruim de desenhar, tá certo? O cágado, ele é aquático, sim. Ele já vai para a água. Ele é mais achatadinho. As patinhas dele, se vocês prestarem atenção, é toda abertinha assim. Por quê? Porque ela é adaptada para nadar, tá certo? Para nadar mesmo. As tartarugas não. Já tem a marinha, que a pata lembra uma nadadeira, tá certo? Então, isso aí a gente tem que saber diferenciar uma besteirinha de nada. Mas ajuda muito uma pessoa pegar um jabuti e tacar na água. Meu marido, quando faz essas... Ele trabalha muito com resgate de animal. Então, quando ele pega um animal assim, ele vem e me manda foto. Isso aqui é o quê? Tá certo? Eu faço o quê? Olha, é um cágado, pode soltar na lagoa, tudo bem? Agora, se for um jabuti, não faça isso, porque o bichinho vai morrer. Então, é um conhecimento que ajuda, tá certo? Vamos. Mas no mato, aprendi que a biologia. Vamos lá. Aprendi com a biologia. Vixe, correr atrás. O que é que vocês estão falando aqui? Da minha madrinha, peraí. Estão brincando, tá certo? Vejam só, você entendeu a diferença do jabuti e o cágado? O cágado, ele é aquático, as patinhas lembram muito a nadadeirinha, tá? Elas são curtinhas. Olhem uma foto, depois botam umas fotos lá no grupo, pesquisem umas fotos para vocês verem. O jabuti, a patinha lembra a patinha do elefante, é mais compridinha, tá certo? Jabuti não é aquático. Agora as aves, para a gente terminar. Vamos lá, para terminar. Estamos terminando. Não vai dar tempo de questão hoje, pessoal, mas eu vou gravar o vídeo de questão e vou depois colocar o link para vocês assistirem, tá certo? Para não perder o raciocínio, para entender direitinho esse assunto. Então, chegou nas aves, chegamos nos animais endotérmicos, que são os animais que têm... Dá tempo, Jefinho? Vamos lá, vamos seguir. Que são os animais que conseguem controlar a temperatura do corpo, tá? Tem a capacidade de controlar a temperatura do corpo e gastando energia para isso, tá certo? Ó, presença de bico, asas, penas, a fecundação interna, ou seja, o macho fecunda a fêmea, tem a cópula. Nem toda ave tem pênis. Por exemplo, o galo. Vocês acham que o galo tá lá, namoro é muito galo, né? Olha, todo mundo pensa, o galo, a vida do galo é maravilhosa, é lá com a forma de galinha, muitas fêmeas, só para ele. Não tem pênis o galo. Mas, professor, e o que é que ele faz? Sabe o que é que ele faz, gente? Veja só, a galinha, ela tem cloaca. A cloaca é um órgão que é o sistema reprodutor, o sistema digestivo e o sistema urinário, tudo junto. É um buraco para sair tudo de lá. Sai o ovo, sai a fezes e sai a urina, tá? E também é onde tem o local do ato sexual. A fecundação é interna. O galo não tem pênis. Então, o que é que acontece quando o galo sobe em cima da galinha? É só cu com cu, tá certo? O que acontece, ó, é cu com cu. A cloaca do galo em contato com a cloaca da galinha. O espermatozoide sai da cloaca do galo, vai para a galinha com esse fregaçozinho que ele faz lá. Não tem felicidade, não tem pênis, não tem felicidade para ele. É só mesmo para passar o espermatozoide para a fêmea, tá? E aí, o que é que acontece? Aquele espermatozoide vai fecundar lá o ovinho, o ovo que a fêmea produziu. À medida que o ovo vai passando pelo oviduto, vai havendo a produção da casca, e aí a galinha põe o ovinho. Lá dentro do ovo tem lá todos os anexos embrionários que são responsáveis para nutrir o embrião. Olha que interessante, né? Já os patos, os gansos, alguns têm pênis, algumas aves têm pênis sim, tá? E algumas não, isso aí depende muito, tá? Característica. Quem veio primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Depois da aula de hoje. Se vocês aprenderam ou não. Quem veio primeiro? Foi o ovo ou a galinha? A biologia para responder. O ovo. O ovo surgiu aonde? O ovo com casca. Surgiu aqui, ó. Surgiu lá em répteis.
Surgiu antes da galinha, os répteis foram os animais que surgiram antes das galinhas. Olha que interessante. Aí o povo brinca com isso. Quem sabe biologia acha engraçado. Olha onde foi que o ovo surgiu, ó. O ovo surgiu aqui. Agora vamos seguir aqui, ó. Aonde foi que a galinha veio surgir? Sei quantos milhões de anos depois veio surgir. O ovo, aprendi com minha professora de biologia. E é mesmo, na biologia que ensina isso. Olha, surgiu aqui o ovo com casca, né? Surgiu muito antes do que as aves, como a galinha é uma ave, tá certo? Interessante demais isso. Respondeu uma pergunta. Essa é uma pergunta da humanidade mesmo, assim, que o povo fica teimando ainda. Tem gente que ainda fica teimando, tá? Ó, outra coisinha da ave. Adaptação para o voo. A gente tem que falar nisso. Que vem falando de adaptação, a gente tem que comentar. Ó, são animais que voam. São animais vertebrados que voam. Invertebrados que voam são os insetos voam. Vertebrados vai surgir aqui nas galinhas. Por que que a galinha voa? Olha o que foi que surgiu aqui. A galinha não, perdão, as aves. A galinha não voa. Algumas aves voam. O que foi que surgiu que permitiu com que as aves pudessem voar? O peru são iguais ao galo, não possui pênis. Aí eu não me lembro do peru, só se eu pesquisar, eu não me lembro. Eu sei que alguns dos gansos sim. E o galo não, mas o peru, vamos pesquisar no Google aí, bota um Google aí, tá? Finalmente a resposta, vamos lá. Depois eu coloco o link do canal. Eu não tenho muito vídeo lá, não. Eu uso mesmo só para quando precisa, tá? Mas eu não tenho vídeo, eu não tenho coisa lá no canal, não. Mas é porque, por causa das aulas remotas, que eu comecei a postar coisa lá para as aulas lá dos meus alunos. Então, vejam só. Endotermia ajudou, é uma das adaptações que permitiu o ovo, tá? Presença de penas. Gente, as penas. O ano passado teve uma questão assim no Enem, que foi as aves que elas sofrem pelo derramamento de petróleo, eles lavam as aves com sabão e as aves depois elas não conseguiam voar nem nadar, as que nadavam e algumas pessoas não sabiam por quê. Aí tá lá perguntando as alternativas do porquê disso. Vejam só. As aves, elas possuem uma glândula chamada uropigeana. Já ouviram falar no sobrecu da galinha? O sobrecu, que é bem gordurosinho o sobrecu. Tem gente que acha bom assado, tem gente que não. O sobrecu, ele é uma glândula que é uropigeana, ela produz gordura. As aves ficam cutucando lá o furico, aí o povo pensa que a ave passa o dia futucando o furico. Não, ela vai lá na glândula, tira a gordura e passa na pena, deixa a pena impermeável. Então, isso é bom para o voo, isso é bom para contato com a chuva. Se chover, ela não fica pesada, ela consegue voar. Isso é bom para as aves que nadam, porque a pena fica impermeável. Olha que interessante, né? Então, caiu uma questão dessa no Enem do ano passado. O porquê que as aves não conseguiam voar. Por quê? Porque o detergente tirava toda a gordura da pena. E aí a pena ficava pesada lá, com o acúmulo de água ficava pesada e a ave não conseguia voar depois. Tem que esperar secar para ela produzir a gordura e ela passar. Olha que bem interessante isso, tá? Então, o sobrecu da galinha é a glândula uropigeana, tá? Tem gente que gosta de comer, tem gente que não gosta, não. Os ossos da galinha, eles são pneumáticos, eles são ocos, ficam maneiros, leves, então ajuda permitindo elas voarem também. As galinhas não estou só falando galinha, aves, galinha não voa. As aves, elas possuem também os sistemas de sacos aéreos, tá? Que é um pulmão, no pulmão dela é cheio de estruturas que ficam cheias de ar, ajuda ela a ficar mais leve. Ela também não tem bexiga urinária para não guardar urina, para não ficar pesada. Então, todas essas adaptações aqui que surgiram nas aves é para deixar o corpo mais leve para que elas possam voar. Então, elas têm penas com gordura, sacos aéreos no pulmão, não tem bexiga para não guardar xixi, tá bom? Ossos leves e tudo isso faz com que elas possam voar, tá bom? Reprodução, ovíparas, põem ovos, tá? Interna, a fecundação é feita, existe a cópula, tá certo? Os pais cuidam dos filhotes, tá bom? Precisam do cuidado, aí aquecendo os ovos e protegendo. Os ovos têm cascadura e o ovo tá cheio de nutrientes para nutrir o embriãozinho, tá? Isso aqui é reprodução. Agora vamos falar de nós. O que foi que apareceu aqui para dar origem aos mamíferos? Primeiro, glândula mamária, é a principal.
Corpo coberto por pelos, somos os únicos animais a possuir pelos. O ser humano, durante a evolução, perdeu, a gente tem pouquinho, comparado com outros animais, tá? Somos endotérmicos, produzimos o nosso calor. A reprodução, existe o cuidado parental, a reprodução é incrível. Existe a fecundação interna, o macho tem o pênis, introduz no corpo da fêmea, introduz espermatozoide, o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, somos placentários, tá bom? Existe a placenta para proteger o embrião, o feto, existe o cordão umbilical para passar nutrientes, então nós somos vivíparos, tá certo? Nós seres humanos. Existem alguns que não são, alguns mamíferos que não são, e eu vou falar disso agora para vocês, tá? Olha isso aqui. Existe aqui são divididos em 3 grupos os mamíferos. Os monotremados, que é o ornitorrinco, que é um animal extremamente estranho. Primeiro, ele tem pelo, tem bico de pato, pé que lembra pato. Ele põe ovos, é um mamífero que põe ovos. Então, monotremados são mamíferos ovíparos, ele põe ovo. Olha que interessante. É um mamífero, é o elo de ligação entre uma ave e um mamífero. Olha que interessante, tá? A evolução na nossa cara, a gente vendo a evolução na nossa cara. Então, ele põe ovo, mas por que ele é um mamífero? Porque ele tem pelo e tem glândula mamária. O filhote, quando sai do ovo, ele vai mamar, na verdade, ele vai lamber a glândula mamária, porque não tem peitinho, não tem tetinha, não. O leite escorre pelo peito, pelos pelos, e o animalzinho, o filhotinho, fica lambendo lá. Olha que interessante isso, né? Aí existe ainda os marsupiais, que é o canguru, que é a mucura, o gambá. O filho, o embrião se desenvolve dentro lá do útero da mãe, uma parte da vida, depois sai, vai para o marsúpio, que é a bolsa, e termina o desenvolvimento lá da vida dele, para crescer, para virar um animalzinho maior, para estar pronto para sair. Lá dentro do marsúpio existe uma teta, um peitinho, então ele fica mamando lá no peito até ficar maiorzinho e poder sair do marsúpio, tá? E existem os placentários, que somos, exemplo, nós. Então, o placentário é o mamífero que todo o desenvolvimento do embrião feto é dentro do corpo da mãe. Existe a placenta, existe o cordão umbilical. Olha que interessante, isso é incrível demais, essas coisas, né? Vocês já viram a mucura? Não mata a mucura? Eu tenho tanta pena do povo que mata os gambá. É muito triste quando mata a mucura, esse filhote fica saindo do marsúpio lá. Eu fico arrasada no meu coração. É um animal que faz mal a ninguém. É só podre, é um gambá. Solta no mato, pelo amor de Deus. Adriele. Ai, que medo. Fale. Mal pergunte. Não sei se vai perguntar, peixe. Pode mangar aí. Mas... Pode falar. Por que é uma mucura? Mal pergunta. É o quê? A mucura é um gambá. A gente chama Nunca mucura. soube o que era mucura. Nunca. Pronto, a mucura é isso aqui, Jeff, é um gambá. Aí, olha uma mucura. Vixe, Maria, no nosso tempo lá na pracinha de noite, que a gente brincava, não era, Jeff? De vez em quando aparecia um e os meninos ficavam tudo louco, gritando, o povo, para matar a mucura. Eu nunca me esqueci. Ali onde era o Queiroz, Jeff, era um cercado, né? Era um curral. E mataram a mucura lá. E eu, criança, quando eu fui olhar, os filhotinhos tudo saindo de dentro do corpo dela, do bolso. Eu fiquei chocada com aquilo. Partida de pena e chocada com os filhotinhos. Eu pensava que ela estava dando à luz naquele momento, mas não, os filhotinhos já grandes. A mãe morreu, os bichos saíram. Então, a mucura é um gambá. Um gambá. É um tipo de gambá. Se ele vê um ser humano, ele vai se assustar, ele vai soltar o fedor, que é podre. É podre, gente, é podre, podre, podre. E aí, o que é que ele gosta? De ovos, se alimenta de ovos, se alimenta de aves pequenas. Aí, o ser humano é predador do que o ser humano cria, não é? Em sítio, essas coisas, então ele vai e mata. Lá em mamãe aparece muito, ainda no pé de limão. Aí, como os ovos da rolinha, papai botou uma gaiola para pegar. E quando eu tô lá, eu vou e quebro a gaiola. Deixa a natureza se virar. Aí o papai deixa a mucura, uma mãe de família atrás de comida para os seus filhos, sabe? É bem complicado isso, a cadeia alimentar. Mas aí a gente tem que... Vamos lá. Então, eles conseguem sobreviver nesses casos fora da bolsa. Olha só. O filhotinho, ele sai embrião ainda e entra numa bolsa. Ele entra nessa bolsa que é o marsúpio, ele ainda é embrião. Pesquisem no YouTube, no Google.
Desenvolvimento do canguru, que vocês vão ver. A canguru fêmea, ela pare, ela vai dela dar luz a um embrião bem feio, mas é uma tripinha, bem fininha. E ele fica lá indo até entrar no marsúpio, tá? Eu acho incrível, isso é incrível demais. O embrião, se cai no chão, tchau, que ela não tem nem mão para pegar, a canguru, tá? Então, ele vai para a bolsa para completar o seu desenvolvimento, que é fora do útero da mãe. Por isso que são chamados marsupiais. A bolsa se chama marsúpio, tá? Então, ele fica um tempo dentro do útero da mãe, sai e vai para o marsúpio completar o desenvolvimento, tá? O monotremado é ovíparo, se desenvolve dentro do ovo, o marsupial parte no útero, parte no marsúpio, e o placentário é dentro do corpo da mãe, dentro do útero, até nascer o bebezinho completo formado, tá? Lembrando que nenhum mamífero, quando nasce, tá pronto para viver. Tem que ter o cuidado da mãe. A mãe e o pai, né? Não só a mãe, não, o pai. Tem que criar os dois, tá certo? Tá bom, gente? Entenderam essa parte? Agora se liguem aqui. Variações, tá certo? Variações respiratórias. Os tipos de respiração que existem dentro dos... Existe a respiração que a gente chama difusão, que é quando o oxigênio ele entra dentro da célula, diretamente da célula. Existe a respiração cutânea, que é quando o oxigênio ele passa do ar, atravessa a pele e entra no sangue, que nem o do sapo, tá? Que é a cutânea, ó. Existe a respiração traqueal, que é no caso dos insetos. Existem orifícios, é como se fossem caninhos, buraquinhos na superfície do tegumento do inseto, que o ar entra, tá certo? Por esses buraquinhos. Isso é chamado de traqueal. Existe a respiração do anfíbio também, que é pela pele e também pelo pulmão. E existe a respiração do pulmão, tá? Então, aqui são os tipos de respiração dentro dos seres vivos que existem. Então, todo ser vivo ele precisa de oxigênios aeróbicos. Então, o oxigênio ou ele entra pela pele, ou ele entra direto na célula, tá? Ou ele entra... ou ele tem um pulmão, ou ele tem a brânquia, tá certo? Aqui é do peixe, que é a brânquia, tá? Aqui é do peixe, ó, que é a brânquia, que são os órgãos responsáveis por captar o oxigênio, que é a brânquia, que é o alvéolo, tá bom? Agora aqui é o tipo de pulmão que existe, ó. Aqui, os peixes, eles possuem a brânquia, que é como ele tira o oxigênio. Aqui é só para mostrar a vocês. Aqui é o pulmão do sapo, ó. Só existe um pulmão, ele é um saquinho. O nosso é 2, ó, nós possuímos 2 pulmões, tá certo? Aqui é do réptil, mas lembra um pouquinho o mamífero, que não tem aqui a foto, tá? O pulmão da ave, ó, cheio de saco aéreo. Tudo isso aqui é saco aéreo para guardar oxigênio, para ele ficar mais leve. Olha que legal, isso aqui é muito legal, tá? E aqui nós temos, os peixes não têm pulmão, tem brânquias, tá? Então, a brânquia que tira o oxigênio da água. Aqui é só para mostrar a vocês a diferença anatômica. Aqui é o coração de cada um. Olha que incrível. O coração do peixe ele só possui 2 cavidades, um átrio e o ventrículo. Lembra que a gente estudou isso? O átrio e o ventrículo. O sangue entra pelo átrio, passa para o ventrículo, do ventrículo vai para a brânquia, recebe oxigênio, vai para o corpo, volta para o coração, tá certo? Então, o sangue só passa uma vez no coração. Já o coração do anfíbio tem 3 cavidades, ó, 2 átrios, lembra do nosso que a gente já estudou? E um ventrículo. Aí o coração do anfíbio tem um problema. Sangue sem oxigênio, quando vem para o ventrículo, se mistura com sangue, com oxigênio. A gente chama mistura de sangue aqui. E aí ocorre a mistura, fica misturado em um mesmo. Por isso que ele respira também pela pele. O réptil, eles têm 2 átrios e um ventrículo, mas o ventrículo ele é parcialmente fechado. Ocorre mistura de sangue venoso e arterial? Ocorre. Aqui no réptil, ocorre. Agora, o crocodilo, o coração dele já possui 4 cavidades. O único réptil que possui 4 cavidades é o crocodilo. Então, crocodilo, aves e mamíferos, o coração é igual. Existe 4 cavidades, olha, que a gente estudou, lembram? 2 átrios, 2 ventrículos. O átrio, ó, direito, o sangue entra pelo átrio direito, o ventrículo direito vai para o pulmão, recebe oxigênio, volta para o esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, vai para o corpo, tá certo? Então, aqui é só para mostrar para vocês a anatomia, tá bom? Gente, Jeff já tá na minha hora, não tá? O que é que você acha? Não vai dar tempo a questão.
Volta muito os slides para a questão? Não, agora só falta a questão. Então dá tempo, passa. Eu dou uma ajeitadinha com o LC aqui. Me ajeito. Fala aí com ele, fala aí com ele. Primeira questão, essa questão é massa, vamos lá. Tradicionalmente, porque é muito, esse assunto ele é enorme, eu não sei nem como eu consegui resumir tanto ele. Ele é um assunto para 4 aulas, só para vocês terem ideia. Vejam só. Então, eles conseguem sobreviver, no caso, sim, ela já tinha lido essa questão. Vamos lá. Tradicionalmente chamado de répteis, um grupo de animais que possuem em comum a ectotermia e a pele recoberta por escamas. Esse grupo inclui diversas linhagens, lagartos, serpentes, anfisbênias, quelônios e jacarés. Embora algumas delas sejam pouco aparentadas entre si, por exemplo, sabe-se hoje que os jacarés são mais aparentados com as aves, vocês já sabem por quê, do que aos lagartos, as cobras e as tartarugas. Embora, na prática, os jacarés continuem sendo tratados junto com esses animais, dentro do grupo chamado de répteis. Ai, que questão maravilhosa, tá? Então, o enunciado aqui está falando dos répteis. Falou até de um questionamento incrível, que por que o jacaré é mais parecido com ave do que com os outros? E a gente já respondeu porque eles têm o mesmo ancestral comum, muito próximos, não é? Pois é. Então, com base nos conhecimentos sobre esse grupo de vertebrado, é correto afirmar sobre os répteis. Então, rapidinho aqui, vamos procurar a alternativa que fale tudo certinho sobre o réptil. Então, o que foi errado aqui, a gente já para a questão. Letra A. A grande maioria desses animais é constituído por animais pertencentes à base da cadeia trófica. Professora, eu não sei o que é cadeia trófica. Gente, cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é composta por a base, que são chamados os produtores, tá certo? Produtores. Depois dos produtores, vem os consumidores servem de alimento para os consumidores, e depois vem os decompositores, que são os animais que vão decompor a matéria, os seres que vão decompor a matéria morta. Decompositores, vamos lá. Quem são os produtores? As plantas e as algas. A base da cadeia alimentar são as plantas e as algas. As plantas tiram energia do sol, produzem o próprio alimento, servem de alimento para os consumidores. Quem come planta e quem come a planta a gente chama de consumidor, que são os herbívoros e os carnívoros, tá certo? E por último é o decompositor, que é bactéria e fungo, que vai se alimentar de tudo, tá? Então, os répteis, eles estão na base da cadeia alimentar, sim ou não? E aí, gente? E aí, galera? Sim ou não? Os répteis estão na base da cadeia alimentar? Eles são produtores, consumidores ou decompositores? E aí? Respondam para mim se vocês entenderam. Todo mundo calado. Consumidores. Eles são plantas? Então ele não é produtor. Eles são consumidores. Os répteis ou eles são carnívoros ou eles são herbívoros. A maioria é carnívoro. Então eles são consumidores. Então a letra A está errada. Base da cadeia trófica. Base da cadeia alimentar são as plantas e as algas, tá certo, gente? Não esqueçam disso nunca mais. Então, letra A tá errada. B. Excretam principalmente ureia e amônia, composto nitrogenado com baixa toxicidade, que necessita de pouca água para ser eliminado. Vamos lá. Existem 3 tipos de produtos nitrogenados: ureia, amônia e ácido úrico. Ureia é o nosso xixi, a gente secreta ureia. A amônia só secreta animais que vivem na água, porque a amônia é muito tóxica. E dentro da água ela se dissolve com facilidade, tá? E animais como os répteis e as aves, eles secretam ácido úrico. Por quê? Porque o ácido úrico, gente, é só uma pastinha branca, sem água. A urina deles é só uma pasta branca, não tem água. Por quê? Porque o réptil é um animal que vive, ele economiza água. Ele é adaptado a economizar água. Os répteis do deserto, nem água eles bebem, eles obtêm água pela alimentação, alguns, sabe? Então, eles têm que economizar o máximo de água possível. As galinhas, elas já secretam... Galinha de novo. As aves, elas já secretam ácido úrico porque não tem bexiga, tá? Para o corpo ficar mais leve. Eles secretam ácido úrico por motivos diferentes. Mas
tanto répteis quanto aves secretam ácido úrico. Então, a letra B está errada. Seria certo se fosse ácido úrico, tá? Alguém aí, o cocô do passarinho, presta atenção. Alguém já levou uma cagada na cabeça? Cocô do passarinho em cima dos carros, ou então a da lagartixa, que a gente vê muito na nossa casa, ela tem uma pastinha branca. Já prestaram atenção? Aquela pontinha branca, aquilo ali é o ácido úrico. Que é a urina do réptil ou da ave. É o ácido úrico, tá? Aí sai junto com o cocô, para economizar. O negócio lá é economizar, tá? Então, a letra B também está errada. Vamos lá. No curso da evolução, os répteis foram os primeiros vertebrados a dominar efetivamente o ambiente terrestre. Tá certo, gente? Tá certa a letra C? Devido aos seus ovos que podiam desenvolver-se fora do ambiente aquático e ao seu padrão circulatório constituído por coração com 4 câmaras bem divididas. E aí? Tá errado. O que é que tá errado aí? Não tá tudo certo, não? O réptil não foi o primeiro a invadir a Terra, não, por causa do ovo? Não foi, não? Hein? Quem foram os primeiros animais lá que eu mostrei no cladograma a invadir a Terra? Anfíbios. Os anfíbios. Tá errada a letra C. Não foi. E também não possui, ó, coração com 4 câmaras bem divididas. São 3 câmaras. Só o crocodilo que possui 4, tá? D. Alguns répteis, como as tartarugas, podem permanecer algumas horas debaixo d'água, prendendo a respiração, e para isso o organismo funciona lentamente. O coração bate devagar, é um fenômeno chamado de taquicardia. E aí? Vamos lá, O sistema digestivo é completo, com glândula bem desenvolvida, como fígado, pâncreas, terminando na cloaca, e sua respiração é estreitamente pulmonar. D ou E? E aí, vocês marcaram o quê? Bota aí no chat, ou falem aí. Por que a E? Por que não a D? Hein? Ellen disse E. Francisco Rodrigo Por que não a D, gente? Hein, Ellen Francisco? Por que não a D? Porque você não falou a respeito desse fenômeno chamado taquicardia. Bem, não falei. Não tem como a gente falar tudo. Mas e aí, não é não? Será? E aí? D. Letícia já foi para D. E aí? Essa aqui é uma questão, mas botou uma questão bem bolada para você errar, você ficar realmente com dúvida. Com dúvida. Porque quando você vê isso aqui estritamente pulmonar, já dá um medo essa palavra. Dá um medo. Estreitamente significa que os répteis só respiram pelo pulmão. E tá correta. A resposta certa é a letra E. Taquicardia. Tá certo? Ó, nós temos aqui, ó. Vamos lá. Peraí. As tartarugas podem permanecer algumas horas debaixo d'água, prendendo a respiração. Para isso, ó, o organismo funciona lentamente, o coração bate devagar. Até aí tá tudo bem. Só que taquicardia é quando o coração bate rápido. Bradicardia é quando o coração bate lento, tá? Então, se a letra D fosse bradicardia, estava correta. Porque é o coração batendo lento. Então, botou aí só para vocês errar, tá certo? Não tem nem como a gente falar todas essas informações. Questão certa, letra E. Uma questão muito bem feita, muito bem bolada. Maravilhosa mesmo essa questão, tá? Vocês entenderam por que a letra E? Que as outras estão erradas. Só ela que tá certa. Beleza? Muito importante o que a gente vai falar agora. Prestem atenção. Os peixes ósseos de água doce, eles são hipertônicos. Tá? Prestem atenção, hipertônicos, em relação à concentração salina do meio, estando continuamente sujeito à entrada de água através da superfície permeável do corpo. Assim é correto afirmar que esses animais... Deixa eu explicar um negócio antes. Um animal hipertônico ou uma solução hipertônica é uma solução que ela é rica em sais. Ela tem muitos sais, tá certo? Muito soluto. Uma solução hipotônica ou um animal hipotônico é uma solução que tem pouco sal, tem muita água, tá bom? Muita água, prestem atenção nisso. Uma solução isotônica é uma solução que está igual, tanto sal quanto água está igual.
tá? Está em equilíbrio. Hipertônica tem muito sal, hipotônica tem muita água e isotônico é igual, tá bom? Então, o peixe de água doce, ele vive na água doce. O corpo dele é hipertônico, ou seja, o corpo dele tem mais água tem mais sal do que a água em que ele está, tá certo? Do que a água da lagoa, por exemplo. Existe o movimento dos líquidos que é chamado de osmose, tá, gente? Osmose. A água sempre ela passa de onde tem mais para onde tem menos. Isso é natural, acontece em todo ser vivo e todo ambiente. Sempre onde tiver mais água no local e um local com menos água, a água passa de onde tem mais para onde tem menos, tá? Seguindo o raciocínio. Então, vamos seguir o raciocínio. O peixe tem menos água do que a lagoa. Então, a água da lagoa, ela entra no peixe naturalmente, sem ele querer. Entra por osmose. Olha aqui o peixe de água doce na figura B, presta atenção. Ele tá de boa. O peixe da lagoa bebe água? Não bebe água. O peixe de lagoa não bebe água. Ele não engole água, ele não bebe água. Olha que interessante isso. A água entra sozinho no corpo dele por osmose, porque o peixe é hipertônico, tá? Olha que incrível isso. E aí, entra tanta água nesse peixe, que se ele não tivesse um sistema de osmorregulação, ele morria. As células dele, olha, explodiam, pessoal. Olha como a biologia é incrível. Então, graças ao sistema de osmorregulação do peixe, osmorregulação, gente, é o corpo do peixe, o organismo do peixe, ele controla essa quantidade de água dentro do corpo dele, tá? Para ficar em equilíbrio. Então, osmorregulação é a capacidade do corpo se manter em equilíbrio. Então, olha o que aqui o peixe de água doce faz. Ele não bebe água. Olha que lindo, olha que interessante isso, gente. Peixe de água doce não bebe água. Como a água entra pela boca quando ele vai respirar, mas sai pela brânquia, tá? Então, quando a água passa pela brânquia, ele absorve sal, o sal que tiver na água ele absorve para manter o corpo dele com sal, tá bom? Ele não bebe água e essa água que entra por osmose, ele elimina na urina. Olha que incrível isso. Então, o peixinho de água doce, ele faz muito xixi. Faz muito xixi mesmo para compensar essa quantidade de água que entra dentro dele. Agora, o peixe de água salgada é diferente. O peixe de água salgada, ele é considerado hipotônico, ou seja, tem mais água dentro dele do que no mar, porque no mar tem muito sal, tá? Então, o peixe de água doce, ele é considerado hipotônico, tem mais água dentro dele do que no mar. É a concentração de água, água pura, tá, gente? Tá certo? Então, o que é que acontece com o peixe de água salgada? Como é a osmorregulação dele? Primeiro, ele perde água por osmose, ele perde água para a água do mar, porque a água do mar tem muito sal, e o sal puxa água. Então, o peixe de água salgada, ele perde água por osmose. Para ele não morrer desidratado, o que é que ele faz? Ele bebe água, ele bebe muita água. Quando ele bebe água, tem muito sal na água. O que é que a brânquia dele faz? As brânquias dele jogam o sal para fora e ele não faz xixi, ó. Ele elimina bem pouquinho a urina. Olha que interessante. Para quê? Para guardar o máximo de água dentro dele. Já o peixe de água doce tenta guardar o máximo de sal dentro dele, bota o máximo de água para fora. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Vocês estão entendendo isso? Bota um ok aí, menos para eu saber, tá bom? Isso aqui é só chamado de osmorregulação. É o que o peixe de água doce faz para se manter vivo e o peixe de água salgada faz para se manter vivo, para controlar a água. Peixe de água salgada bebe água, elimina pouca urina, tá? Joga o sal para fora pela brânquia. Peixe de água doce não bebe água, absorve água naturalmente por osmose, elimina muita urina, tá certo? Agora vamos para a questão, vamos lá. Então, a respeito disso, é correto afirmar que esses animais, que os peixes de água doce, letra A, retêm alta concentração de excreta, ou seja, ele guarda o xixi dentro dele. B, excretam urina abundante e diluída, ou seja, faz muito xixi. C, só podem ingerir alimento pobre em sal. D, eliminam água por transporte ativo nas superfícies permeáveis. Ou E, secretam gordura para impermeabilizar o corpo. Qual é a alternativa correta? O que é que o peixe de água doce faz para controlar a água? Vamos lá.
Pessoal, onde é que tem aqui? Elimina água por transporte ativo. Transporte ativo é gastar energia para eliminar a água. Ele faz muito xixi, gente. Olha, excreta urina abundante e diluída. Elimina a água pela urina, produzindo grande quantidade. Olha, muito diluída. Diluída significa dizer que é muita água. Joga muita água para fora, gente. É uma pegadinha. Foi uma pegadinha essa questão, tá? Mas, olha, elimina água por transporte ativo. Seria dizer que ele gasta energia para, olha, nas superfícies permeáveis. Seria dizer que ele gasta muita energia para botar água para fora, tá? É uma pegadinha, tá? Dá para confundir de boa, tá? Mas a principal sistema de controle de osmorregulação é produzir uma urina abundante. É muita urina e muito diluída, tá? Letra B, alternativa correta. É uma questão difícil, viu? Muito conhecimento específico. LC vai me matar. Gente, ó, só faltam 3. Eu vou responder num vídeo pequenininho, eu coloco lá e depois vocês veem, tá? Porque é muito importante eu comentar essas questões com vocês, tá bom? Tá LC já tá esculhambando o grupo. LC, ai meu Deus, mas é porque esse assunto é enorme. Tá bom, fechou, vamos embora. E aí, galera, gostaram da aula, gostaram do assunto? Manda um feedzinho aí, manda aí um okzinho aí para eu ver aqui de vocês. Falem alguma coisa. Falem aí. E se ele souber que a gente estava falando do mijo do peixe, olha como eu tô arrupiada, vocês nem me disse, professora.